Meus irmãos, então esse é o nosso momento bíblico. Hoje, dia 27 de dezembro, de 2025, então, 2 dias após o Natal, e por isso a nossa leitura, ela ainda é ligada ao nascimento de Jesus. Então, eu vou ler para vocês aqui o Lucas, continuando, capítulo 21, capítulo 2, versículo 21. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como foram chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. O Messias, sinal de contradição. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era um justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, de atravessar-lhe a alma, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Tinha se casado bem jovem e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca deixava o templo, servindo a Deus noite e dia, com Jesus e orações. Ela chegou nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade que ficava na Galiléia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Amém. Alguma pergunta, meus irmãos? Quem quiser perguntar, levante e fale bem alto. Como? Olha, em verdade, o texto aqui, está falando, de Jesus que foi levado ao templo para ser consagrado a Deus, E daí havia 2 anciões lá, um bem velhinho que esperava, por Jesus, porque ele já tinha sido revelado pelo Espírito Santo, E o outro era a Ana, Então,
em verdade, eles eram de Israel e de Jerusalém. Mas aquele menino era a salvação de toda a humanidade. Deixar bem claro que é para a humanidade. Não era apenas para um povo. Alguém mais quer perguntar? Levante e pergunta alto. Existem então profetas e profetisas? Sim, sim. Bom, meus irmãos, né, o que eu quero trazer para vocês, né, as palavras do Simeão, profeta Simeão, que andava já com o Espírito Santo na época em que Jesus nasceu. E o Simeão, ele pôde pegar Jesus nos braços. Ele abraçou o Deus da salvação e o dono de todo o universo. Então ele teve esse privilégio de abraçar o Salvador. E aí ele disse: Pai, agora eu posso morrer. Eu já consegui o que eu esperava. E certamente depois ele foi abraçar, não sei quanto tempo ele durou, aqui não informa, mas certamente ele foi abraçar o Divino Pai Eterno, o Deus e Jesus depois lá na luz. Então, a pergunta é: vocês gostariam de pegar Jesus no colo? De tê-lo em seus braços? De sentir aquele poder, aquela vibração, aquela energia? Pois bem, ali ele era uma criança recém-nascida. Mas agora ele é adulto e é luz e é poder. Então, nós é que somos as crianças e que queremos ser pegos pelos braços de Jesus, entregar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vontade, para que Jesus nos pegue no colo e nos carregue por toda a vida até a eternidade da luz. Então, tem um momento em que vocês poderiam dizer: agora eu já posso morrer? Certamente que não, porque quem sabe disso é o Divino Pai Eterno, a verdadeira luz. Então, nós precisamos ser fiéis até o final, que é quando o Divino Pai Eterno entende que está estabelecido, cumprido, a pessoa cumpriu o que veio fazer, ou nunca vai conseguir cumprir. Então, Deus nos dá, quando a gente nasce, um tempo para viver e uma missão a cumprir, que é sair de uma condenação que todo ser humano se encontra. Então, a gente deve procurar, estar sempre em dia, sempre pronto para o dia que Deus resolver nos chamar. Porque ninguém sabe o seu tempo, ninguém sabe quanto tempo tem e o que vai acontecer com ele. Então, o que nós precisamos tirar de proveito dessa passagem é que aqueles que têm fé, como Simeão, como a profetisa Ana, vão conseguir a salvação, vão conseguir subir com Deus Jesus até a eternidade da luz. E quando eu me refiro à fé, é a prática diária do cristão, sendo amigo, sendo querido, sendo legal, prestativo,
servindo aquele que precisa e estando sempre disposto, alegre, contente, perdoando aos outros, entendendo a dificuldade do irmão, entendendo que cada um também sente, também sonha assim como você. E assim é que é realmente ser um cristão, ser um irmão, querer para o outro aquilo que você quer para você, não querer para o outro aquilo que você não quer para você. É o amor, o exercício do amor diário. Amém.